E uma pesquisa IPESP divulgada na última sexta-feira mostra que o ex-presidente Lula segue na frente na corrida presidencial com 43% das intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro, tem 28%. Os ex-ministros Sérgio Moro e Ciro Gomes aparecem empatados com 8% e o governador paulista João Dória tem 3%. Para analisar esses dados, nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Romão, tudo bem? Bom dia, como vai? Bom dia aos ouvintes também. Romão, a pesquisa IPESP mantém praticamente os mesmos resultados entre Lula e Bolsonaro, com pequenas variações desde setembro do ano passado, né? E também permanece na casa dos 63% o índice de desaprovação do governo. Esse cenário deve prevalecer até a eleição ou ainda podemos ver mudanças significativas no decorrer do ano? Olha, há um pequeno crescimento aí das intenções de voto no atual presidente Jair Bolsonaro, né? No entanto, ele mantém uma rejeição muito alta de em torno de 60%, 61%. E há também um elemento importante, que é o fato de que Bolsonaro cresce muito pouco na comparação entre aquela pesquisa espontânea, quando o entrevistador pergunta para a pessoa qual será o seu candidato a presidente da República, ou na pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador apresenta uma cartela com os nomes dos possíveis candidatos, né? Bolsonaro tem 26% na espontânea e 28% na estimulada. O que mostra que o voto no Bolsonaro, essa faixa dos 25%, está muito consolidada, né? Ele não cai, mas também não sobe muito quando se coloca a estimulada, né? Quando se coloca a opção dos vários candidatos e candidatas. O presidente Lula já também há muitas semanas, ele vem mantendo esse patamar aí dos 43%, 44%, a depender da pesquisa, e a sua taxa de rejeição ela também não sobe, ela está ali em torno de 40%, 43%, a depender da pesquisa, né? E também nós não vemos realmente um crescimento do que seria aí, né, essa terceira opção, seja Sérgio Moro, seja Ciro Gomes, seja o governador de São Paulo, João Dória. Eles permanecem estacionados nesse patamar aí, Moro e Ciro entre mais ou menos 8% e Dória ali bem abaixo, com 3%. Ninguém mais aparece nessas pesquisas. Então, eu penso que há realmente uma estabilidade nesses números já há muitas semanas, e a tendência é que isso permaneça, né? E que nós tenhamos aí uma disputa realmente que vai se polarizar entre Lula e Bolsonaro para as eleições de 2022. Certo. E a candidatura Lula deve ser lançada oficialmente agora no início de abril, né? Estão pensando aí em um grande evento, talvez na Praça da Sé, e a data e o local aí para marcar momentos significativos, né? A prisão do ex-presidente, que foi em 7 de abril de 2018, e as manifestações pelas diretas já que ocorriam principalmente na Praça da Sé em 84. O que a gente pode esperar desse ato e qual que é a importância do Lula demarcar sua candidatura oficialmente neste momento? A candidatura de Lula, assim que ele saiu da prisão e reconquistou seus direitos políticos, né, é a candidatura esperada. Lula, se tivesse sido candidato em 2018, talvez a gente tivesse uma história diferente, né? A própria eleição de Bolsonaro estaria comprometida, haveria uma disputa muito séria, muito contundente, mas nada garante que o resultado teria sido esse da eleição de Bolsonaro, né? Então, eu acho que há realmente um clima pela refundação, né, um clima de reconstrução do país, e o comício nessas áreas tão centrais e tão simbólicas, né, seja os comícios das diretas, seja os primeiros comícios do PT na Praça Charles Miller, ali em frente ao estádio do Pacaembu, eles realmente remetem a um tempo de fundação da democracia no nosso país, né, de reconquista da democracia no nosso país ali na década de 80, e acho muito oportuno, né? Acho que tem uma carga simbólica realmente muito forte, o retorno às ruas, o retorno aos grandes espaços tradicionais da disputa política no Brasil,
Acho que nós tivemos na semana passada, naquele ato liderado ali pelo Caetano Veloso, por um conjunto grande de artistas e de militantes, né, em defesa da terra, em defesa das populações indígenas, dos povos indígenas, também um momento muito importante ali, foi um ato de cerca de 15 mil pessoas ali em frente ao Congresso Nacional, e acho que a democracia brasileira está realmente precisando de novos, né, de retomar essa carga simbólica de defesa do país, de defesa da democracia, de defesa do povo brasileiro e de reconstrução de tudo que foi destruído nesses últimos anos. E pensando pelo outro lado, o lado das articulações, na última semana, em encontro com mulheres, o presidente Lula descartou o clima de já ganhou e destacou que a vitória na eleição vai depender de muita articulação, né? E de certa forma respondendo aí a quem o critica por negociar com parlamentares que votaram a favor do impeachment da Dilma lá em 2016. Essa vai ser mesmo uma eleição de negociações? A esquerda pode descartar alguma aliança nesse momento, como querem algumas lideranças, Romão? Eu acho que o campo bolsonarista, ele está um campo que se constituiu nesse momento, lá em 2017, 2018. A extrema-direita nesse país, ela não tinha um candidato. A gente sabe que o país tem uma parcela muito expressiva da população que é conservadora, que tem valores autoritários, né? Infelizmente isso acontece. E Bolsonaro acabou galvanizando, né? Acabou se constituindo nessa liderança que levou esse campo da extrema-direita, eu diria aí que esses cerca de 15% do eleitorado, que tem uma identificação muito grande com Bolsonaro, e isso carregou também uma parcela expressiva, eu diria que praticamente todo esse centro político fisiológico que adere, né, adere a praticamente qualquer governo, está em busca da sua sobrevivência política. E o fato de Bolsonaro ser o presidente, ter a caneta na mão, ter a máquina pública na mão, ter o orçamento na mão, faz com que esse campo fique um campo muito resistente, né? Quer dizer, se mantenha como um campo resistente. E, de outro lado, o PT, Lula, sobretudo Lula, a figura do Lula, né, esse negociador, esse hábil negociador, ele vem trazendo a ideia de que nós precisamos de um campo mais amplo do que o campo da esquerda e da centro-esquerda para combater o bolsonarismo. Ou seja, é preciso criar portas de negociação, de diálogo, de construção de consensos, ou seja, de se fazer política nesse país, né? Para que o bolsonarismo seja derrotado, para que a gente possa retomar o rumo democrático do Brasil, seja à esquerda, seja numa opção que vá negociar, que vá se articular com o centro político. Eu penso que é muito difícil se ganhar a eleição no Brasil, e acho que em qualquer país do mundo, mesmo o Boric no Chile fez acenos também para o centro político, tentando exatamente isolar a extrema-direita, né? Então Lula está nesse caminho, é o que a gente tem percebido. Esse caminho ele é difícil porque nós passamos por um momento político muito grave nos últimos anos. A gente teve o golpe em 2016, né, que foi um golpe em que talvez, à exceção da esquerda, né, todos os outros partidos políticos estavam envolvidos ali na defesa do impeachment da Dilma, né, enfim, daquela situação de golpe parlamentar. Mas, de fato, esse momento agora ele é um momento de tentativa de reconstrução do país, à medida que se viu que Bolsonaro, né, tanto Temer como Bolsonaro, atuaram de maneira a destruir muitas das conquistas que vinham acontecendo desde a Constituição de 88, desde o período da redemocratização. Então, ao que parece, né, o que nós podemos perceber, Lula tem se posicionado dessa forma, e tendo que dialogar com setores que exatamente articularam o golpe de 2016. É difícil de engolir para muita gente, para muitos militantes que tiveram, né, quer dizer, que suportar aquele período muito difícil, 2016, também 2018, mas a sabedoria política, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição de retorno à política, né? Quer dizer, Bolsonaro se elegeu sob esse manto falso, né, da antipolítica, mas acho que o que vai caracterizar essa eleição realmente vai ser muita negociação, muita criação de consenso
e que tem que se articular num programa de reconstrução do país. Eu acho que esse é o elemento fundamental, a questão de um programa que possa recolocar o país no rumo do desenvolvimento, no rumo do combate às desigualdades sociais. Me parece que essa é a posição que Lula tem adotado nas suas declarações, articular um programa de ruptura com o que é o bolsonarismo, mas que vá ter que negociar, que criar consensos junto a setores de centro, né, da política brasileira. E nessa busca justamente desse processo de reconstrução, né, de ganhar de novo as ruas, o MST vai lançar um grande número de candidaturas mulheres, né, de mulheres, nas eleições legislativas desse ano. Como você vê esse movimento? É importante que o MST faça isso, que outros movimentos também façam esse tipo de ação? Não, com certeza. É muito importante que os movimentos, né, consigam aliar a sua autonomia, a sua independência com relação à política institucional, à política partidária, né? Há momentos em que essas lideranças que têm um enraizamento muito forte na sociedade civil, nos movimentos sociais, enfim, na luta política diária, cotidiana, que determinadas lideranças desses movimentos possam se alçar, assim, a uma posição de representação política. É muito ruim para a democracia que a gente tenha uma diferenciação entre a população ou a sociedade civil e o que se chamam, né, o que alguns chamam de classe política, né? Na verdade, classe política é algo que não deveria existir. A gente deveria ter uma conjugação, né, uma conexão mais forte, uma situação de representação mais direta da população, dos movimentos sociais, da sociedade civil, junto aos parlamentos e mesmo até o executivo. Então, acho que é muito interessante que o MST, o movimento sindical, o movimento ambientalista, né, possa, sim, alçar lideranças desses movimentos para a busca de posições nos parlamentos, seja nas assembleias legislativas, seja na Câmara Federal, no Senado e assim por diante. Eu encaro dessa forma. Eu acho que é muito positivo para a democracia que esses espaços sejam disputados e que não haja digamos assim, uma elite política, entre aspas, que se adone, né, que tome conta do poder político institucional. Acho que isso é fundamental para a democracia, a participação dos movimentos sociais nas eleições. Pois é, e cabe lembrar aqui, né, Romão, que o Congresso hoje ele é formado por uma imensa maioria de homens brancos, de empresários, né, de pessoas com curso superior e que movimentos sociais, sindicatos, representantes indígenas, negros, são uma minoria dentro do Congresso, né? Então acho que também um pouco disso, que tudo que se reclama hoje que o Congresso representa também precisa ser lembrado por quem ele é formado, né? Mas voltando um pouco para a questão da eleição, você destacou que o Bolsonaro tem uma alta rejeição, né? E está tentando construir uma forma de reduzir essa rejeição, de conquistar de novo o eleitorado. E com isso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vinha sendo cotada para ser vice dele, o Bolsonaro já lançou ela ao Senado e cresce agora a especulação de que o ministro Braga Neto, que é militar, seja o vice dele. Como que você vê esse movimento descartando essa ministra, provavelmente puxando um militar para vice? Ele está tentando reconquistar esse eleitorado que esteve com ele em 2018? Olha, não sei se se trata disso exatamente. Bolsonaro ele tem uma fobia, né, uma patologia que é exatamente a de desconfiar de todos e de todos, né, e de destruir qualquer tipo de liderança que possa se colocar no caminho dele, né? Ele fez isso com Sérgio Moro, ele fez isso com aquele, agora que me foge, que faleceu logo no início do mandato. Ele tirou de cena também o ministro da Educação, o Weintraub, que era um ministro que, era um péssimo ministro da Educação, mas que tinha uma comunicação muito forte nas redes sociais. Ele foi eliminando essas figuras que o contrapunham, né, que começavam a se alçar como lideranças que pudessem competir com ele. O Braga Neto, da sua inteira confiança, da sua total confiança,
ele tinha Mourão, tem Mourão como vice atualmente, né? E que em Mourão tem se colocado com posições divergentes ao Bolsonaro nesse momento. O que Bolsonaro quer é um vice que seja subserviente a ele, né? Que não lhe crie sombra, que não lhe ameace, né? Inclusive na possibilidade que ele possa, enfim, no futuro, né? Torçamos para que isso não tenha que acontecer, porque torcemos pela derrota dele agora em 2022, mas se ele, por acaso, for eleito presidente novamente, ele quer um vice que não o ameace e que não o constranja, né, num eventual processo de impeachment, ou seja, que não seja uma liderança forte na Câmara dos Deputados, que possa ter mais apoio político do que o próprio Bolsonaro e que possa lhe ameaçar com o impeachment. Então, Tereza Cristina, além de ser mulher, né, é uma parlamentar com alguma experiência na Câmara dos Deputados e poderia, enfim, se constituir como uma alternativa no futuro. Então, me parece que essa decisão por um militar, ela, por um lado, ela fortalece essa base de apoio muito consistente de Bolsonaro, talvez menos nas eleições, menos junto ao eleitorado, mas mais ao conjunto das Forças Armadas, né? Essa foi uma base muito importante para o Bolsonaro no início do governo, ela diminuiu de intensidade ao longo do governo por causa exatamente das dissensões que foram se formando entre os militares, e um vice-militar seria, sim, uma base de diálogo, né, e não só de diálogo, mas como se fosse um comprometimento realmente das Forças Armadas com a candidatura de Bolsonaro. Então, me parece que passa por aí, né, e passa por ter um aliado fiel na vice-presidência. Me parece que é isso que Bolsonaro tem em mente. Uma última questão, Romão. A gente falou um pouco da pesquisa, né? E não entramos muito no assunto da terceira via, né? Que são, na sua maioria, políticos de direita que se afastaram do Bolsonaro, mas vêm sendo apresentados como uma via diferente dele, né? Moro, Eduardo Leite, Dória, eles não têm mostrado competitividade até agora, mesmo encampados, em parte, pela mídia comercial. Por que esse grupo não decola? E você acha que deve haver desistências aí no decorrer do ano? Eu acho que é possível que hajam desistências. Eu acho que vamos, né, Ciro, Moro e João Dória, né? Acho que Ciro está sendo pressionado pelo seu próprio partido para abandonar a disputa. É um nome que está há muitos e muitos anos, há muitas eleições, disputando a presidência da República. Ciro praticamente só faz isso já há mais ou menos 20 anos. Houve um desgaste importante da figura do Ciro Gomes ali no segundo turno das eleições, em que a opção era Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro, e Ciro Gomes não se posicionou, né, foi viajar para Paris. Sérgio Moro é uma figura que é rejeitada tanto pelo campo da esquerda, pelo campo que vai votar em Lula, como pelo campo bolsonarista, raiz, digamos assim, né? Houve um confronto direto entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Eles estão numa posição de muita dificuldade de crescimento. Se a gente somar os votos, a intenção de voto de Lula de 43% com as intenções aí de Bolsonaro, nós vamos chegar a mais ou menos 70% do eleitorado, né? Então fica muito difícil que eles possam obter algo aí em torno de, né, crescer para cima de 10% dos votos, até porque estão competindo entre si, não se formou um terceiro candidato unificado contra Lula e Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser muito difícil. O Moro, além disso, passa uma imagem de muita fragilidade no debate político, né? Tem muita dificuldade em falar em público. E João Dória está numa grande encalacrada, porque ele deixou de disputar a reeleição aqui em São Paulo, que seria, inclusive, uma reeleição muito difícil. A gente vê que esse campo todo do PSDB migraria os seus votos para o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin está com uma grande intenção de voto aqui no estado de São Paulo, né? E, na ausência de Alckmin, é um campo que não caminha para Rodrigo Garcia, que acabou se tornando o candidato do PSDB aqui, o atual vice-governador, que em breve vai se tornar governador, se Dória realmente mantiver a sua candidatura para presidente da República.
Então, o eleitorado o tucano tradicional, né, ele não se encaminha para Rodrigo Garcia e parece estar aderindo ao Tarcísio, né, a esse que é o candidato do bolsonarismo aqui no estado de São Paulo. Na verdade, eu penso que o eleitorado tucano ele vai ter que fazer uma opção entre Fernando Haddad e o Tarcísio, e aí vai ser uma campanha aqui no estado de São Paulo muito intensa, né? Uma campanha muito diferente das outras campanhas, com o PSDB praticamente fora, pelo menos longe de ser protagonista, né? Exatamente disputando aí uma possibilidade de se tornar um terceiro que vai disputar com a Fernando Haddad ou o ministro Tarcísio. Então, é uma situação muito, muito diferente de todas as outras eleições que a gente acompanhou nos últimos 30 anos aqui no estado de São Paulo e que é um reflexo também dessa baixa votação de João Dória, esses 3% de intenções de voto na disputa presidencial. Então, eu penso que vai ficar realmente entre Lula e Bolsonaro e o PSDB, aqui onde nasceu, vai ter que ralar muito, né? Andar muito no estado de São Paulo e vai ter que fazer a sua máquina funcionar, né, como nunca, para poder disputar entre a candidatura de Fernando Haddad e a candidatura da extrema-direita do ministro Tarcísio. Romão, quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia, uma boa semana para você. Um grande abraço também, boa semana, bom dia a todos e a todas. Conversamos aqui com o professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.